As eliminatórias para a Copa do Mundo e a Copa América estão chegando e o técnico Tite deixa apenas algumas dúvidas para sua última convocação antes do torneio sul-americano. No vídeo de hoje, nós vamos falar quais são as opções, o que elas podem agregar e como ataca a seleção brasileira para a gente se basear nos motivos de cada jogador convocado. Antes da gente falar sobre isso, eu peço para vocês darem um like, se inscreverem no canal e ativarem as notificações, porque isso é muito importante para a gente aumentar ainda mais a nossa invasão futeboleira. Mas agora, bora pro campinho falar sobre a seleção do Tite. O técnico Tite tem imposto um jogo mais posicional para a seleção brasileira, e a gente percebe isso na forma desde a construção até a parte ofensiva, onde os zagueiros participam da construção, só que aí a gente já tem a primeira questão. O primeiro volante, como geralmente é o Casemiro, ele fica numa linha adiantada e o Douglas Luiz, que tem sido titular ultimamente, baixa nessa zona formando uma saída de 3. O ala pela esquerda, ele sobe para gerar amplitude, enquanto o ala pela direita, ele fica numa zona intermediária, mais na base da jogada. Mais à sua frente, o interior direito, ele sobe na entrelinha, enquanto o ponta esquerda, geralmente Neymar, também busca essa zona central, quando o ponta direita também fica bem aberto, e aí com esse corredor aberto também, o lateral esquerdo se torna um ponta, com a equipe atacando praticamente num 3-2-5, que é como a gente observa o centroavante esperando dentro da área, os 3 jogadores na fase defensiva, o primeiro volante mais o lateral na base da jogada, 2 jogadores na entrelinha, com 2 jogadores gerando essa amplitude, o lateral esquerdo de um lado, o ponta direita do outro, e aí o centroavante mais próximo da área. É assim que a seleção brasileira ataca. Nós vamos ver as opções que o técnico Tite tem para as eliminatórias e também para a Copa América. Na imagem nós temos os 24 convocados pelo técnico Tite. De colete, eu coloquei aqueles que eu imagino que serão titulares. No gol, Alisson, Ederson e o Everton, 3 goleiros que Ederson e o Everton vivem em melhor fase, provavelmente, mas que Alisson, pela confiança do treinador, deve ser o titular. Na zaga pelo lado direito, na ausência de Thiago Silva, principalmente, Militão deve ganhar a oportunidade, até porque no Real Madrid ele tem feito essa saída pelo lado direito, em alguns momentos até com 3 zagueiros. Mas ao lado esquerdo, Marquinhos, que é um dos líderes dessa renovação da seleção, dos líderes do PSG também, será o titular. Na lateral esquerda, Renan Lodge é o cara que tem feito todo esse posicionamento gerando amplitude, está acostumado com isso desde o período no Atlético Paranaense. No Atlético de Madrid não tem recebido tantas oportunidades, mas ele é o cara que também se adequou à função. Na lateral direita, Danilo e Emerson têm características diferentes. O Danilo deve ser o titular, inclusive, porque ele é um jogador que está mais ligado a essa base da jogada. Já jogou em alguns momentos da carreira como volante, né? Então o Danilo ele deve ser o titular. O Emerson, caso for titular, ele é um lateral de mais chegada na linha de fundo. E isso alteraria, inclusive, a forma de atacar. Porque se a gente falou que o lateral direito está na zona intermediária, de base, com o Emerson ele estaria mais próximo da amplitude, assim como o Renan Lodge. Então o ponta direita ele teria que estar por dentro. Como nesse caso, a gente parte do princípio que Gabriel Jesus e Richarlison são esses jogadores, a gente vai por um ponto onde a gente vai ter aí o Danilo titular e na ponta direita jogadores que geram essa amplitude, mas já é a primeira possibilidade de alteração na estrutura ofensiva do Tite. Casemiro e Fabinho brigam por uma vaga, como volantes primeiros homens, né? Os caras de maior marcação, os caras que adiantam a pressão em alguns momentos e que participam aí da construção. Douglas Luiz e Fred como volante, o interno do lado esquerdo. O Douglas Luiz principalmente pela saída de bola, né, que recua entre os jogadores. O Fred ele tem uma função às vezes no Manchester United um pouco mais ofensiva, na entrelinha da jogada, às vezes na base, mas pode ser um jogador que participe ativamente da construção. O interno direito com Everton Ribeiro e Lucas Paquetá. O Everton Ribeiro que tem feito uma função no Flamengo, onde ele parte da direita para o centro, dessa vez ele já inicia no centro, na entrelinha, como armador. O Lucas Paquetá tem sido esse cara de chegada na equipe do Lyon, mas sempre também na entrelinha, né? Não no último terço do campo. Base e entrelinha tem participado, então eu imagino que os dois briguem por uma vaga. Na esquerda, Neymar é o titular absoluto da posição. Everton e Vini Júnior dão características diferentes. Dois jogadores que hoje, neste momento da carreira, são atletas que
partem muito da esquerda como os caras da amplitude para fazer 1 contra 1 e marcar os gols. Então o Neymar, que é o grande centro dessa equipe, partindo da esquerda para dentro. Na direita, Richarlison e Gabriel Jesus, 2 jogadores com características diferentes. Imagino que o Jesus, porque o Tite fala sobre dar confiança pro atleta, então o Gabriel Jesus no lado direito, com o Richarlison podendo ser esse cara, até mais adaptado a ser o cara que fica bem aberto para fazer as jogadas pelo lado. O Gabriel Jesus gosta muito mais de fazer ainda mais a diagonal, né, para estar dentro da área. Firmino e Gabigol, Firmino, né, para ser esse cara de área. Pode ser que em algum momento a gente veja o Gabriel Jesus centralizado, né, brigando por essa vaga, e aí o Firmino no banco e o Richarlison aberto pelo lado direito, mas hoje, imagino assim, a seleção brasileira para esse início de eliminatórias e também, aparentemente, para o início da Copa América. Eu espero mais uma vez que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o teu like, se inscreve, ativa todas as notificações e ajude o Futre a aumentar ainda mais a nossa invasão futeboleira, tá certo? Um grande abraço a todos.